O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os vendedores e disse: está escrito, minha casa será casa de oração. No entanto, vós fizestes dela um antro de ladrões. Jesus ensinava todos os dias no templo. Os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os notáveis do povo procuravam modo de matá-lo, mas não sabiam o que fazer, porque o povo todo ficava fascinado quando ouvia falar de Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nesta novena de Cristo Rei, temos a alegria de celebrar uma mártir, alguém que amou a Cristo mais do que a si mesmo, que amou a Cristo mais do que a própria vida. Meus irmãos, sempre que nós celebramos um mártir, uma pessoa que se entregou totalmente, nós precisamos pedir a nosso Senhor que cada um, no seu estado de vida, provavelmente ninguém aqui literalmente derramará o próprio sangue, pelo menos por enquanto, ninguém derramará o próprio sangue por causa de Cristo, mas podemos viver o chamado martírio branco, aquela renúncia cotidiana, o sacrifício cotidiano por causa de nosso Senhor. Mas para que isso não se torne simplesmente uma ascese, para que isso não se torne simplesmente um sacrifício, de modo que o cristianismo ele se transfigura numa religião de dor, de sacrifício, de renúncia apenas, nós precisamos pedir o amor de Deus. Nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conduza para águas mais profundas. Precisamos pedir a nosso Senhor que Ele vá aprofundando a nossa fé e a nossa intimidade com Ele, de modo que nós possamos dizer como o salmista hoje: como é doce ao paladar vossa palavra, ó Senhor. Palavra aqui, compreendamos Jesus, e é claro, tudo aquilo que Ele diz, tudo aquilo que Ele ensina, mas a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus é a nossa alegria, quando Jesus é a nossa doçura, tudo mais se torna amável, inclusive o sofrimento. Tudo aquilo que nós fazemos por Ele está repleto de sentido e de significado, mesmo as coisas mais dolorosas. Mas este é um ensinamento que, se você não fizer a experiência, se torna uma teoria longínqua, distante, sem vida e às vezes até mesmo muito opressora, porque alguém isso repete para você, mas como isso você não experimentou, se torna um peso quase que insuportável de carregar, porque como é que eu vou renunciar? E quanto mais distante de Jesus, mais pesadas se tornam as mínimas renúncias. Então, como é que eu vou viver a minha vida me renunciando constantemente? Mas minha alegria é a vossa aliança, seguindo a vossa lei, me rejubilo muito mais do que em todas as riquezas. Meus irmãos, isso é para nós. Esta palavra é para nós. Nosso Senhor quer que nós tenhamos
uma tal intimidade, uma tal amizade, uma tal vida interior, que nós digamos de fato: seguindo vossa lei me rejubilo, não apenas me alegro, mas eu me rejubilo quando eu sigo a vontade de Deus, porque eu sigo o próprio Deus, muito mais do que em todas as riquezas e prazeres. A minha alma tem sede de vós, a minha alma tem sede do Deus vivo, mais do que a terra seca e sem água. Quem já viu uma terra rachada, clamando por água? Pois bem, diz o salmista no Salmo 62, de que a alma dele deseja a Deus, mais do que aquela terra seca deseja água. De que a alma dele deseja a Deus, mais do que um corpo cansado e sonolento numa vigília deseja o sono. De que a alma dele deseja a Deus, mais do que o seu corpo, quando a barriga está roncando, deseja comida diante de um prato suculento. A alma dele deseja a Deus. O meu alimento é fazer a vontade do Pai. Ora, se São Paulo diz que nós somos chamados a ter os mesmos sentimentos de Cristo, estes são os sentimentos de Cristo. São para nós. É para isso que nós ouvimos a palavra. É para isso que nós fazemos as nossas orações. É para isso que nós recebemos os sacramentos. É para isso que nós somos chamados, e é por isso que nós precisamos pedir a nosso Senhor que nos conceda esta graça dele ser a nossa alegria. A lei da vossa boca para mim, isto é, por lei de Deus, compreenda o próprio Deus, porque quem é fiel à lei de Deus, o é por causa de Deus. Então, a lei da vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro em prata, vale mais do que as coisas mais preciosas deste mundo, porque as coisas preciosas deste mundo, quando comparadas com Deus, são palha, ou, como dirá São Paulo, são esterco, nem merecem ser comparadas. Mas isso, se não brotar de uma experiência com Deus, que nos vem, esta graça nos é doada pela nossa intimidade com nosso Senhor, pela nossa vida de oração, pelo zelo do estado de graça e no crescimento das virtudes. Quando você escuta atentamente a palavra de Deus, quando você comunga e comunga bem, não apenas por comungar em estado de graça, é óbvio, você não vai comungar em pecado, mas quando você comunga e faz ali depois os seus 10, 15, 20 minutos de ação de graças, e você se entretém com o nosso Senhor, e você depois, noutro momento durante o dia, você ainda tem um outro momento mais profundo de oração, tão profundo quanto um outro momento em que você aprofunda aquilo que você experimentou na sua comunhão, na sua escuta da palavra. Então, isso vai dando ao seu coração uma sabedoria, uma predisposição às coisas do alto, de modo que você diz com naturalidade: vossa palavra é minha herança para sempre, isto é, Deus é a minha herança. Se vos possuo, nada mais me atrai neste mundo, porque eu tenho tudo, porque eu tenho o que verdadeiramente importa. Ele é a minha riqueza verdadeira, Ele é o tesouro pelo qual eu vendo tudo para, aspas, comprá-lo. Eu vendo tudo para comprar aquela pérola preciosa. Eu vendo tudo, e por vender tudo, aqui compreenda
tudo aquilo que de alguma maneira se interpõe, se coloca em empecilho para você alcançar, para você comprar aquele terreno no qual um tesouro está enterrado. Então, meus irmãos, quando nós temos esta sabedoria, nós abraçamos qualquer dificuldade, porque o fim, a finalidade é maravilhosa, é Deus. O fim é Ele mesmo e por Ele todo sacrifício vale a pena. Pois bem, Santa Cecília era uma dessas que nisso cria, que esta verdade contemplava e ela então estava disposta a tudo sacrificar. Cecília nasceu no início do século III, ela morreu jovem, por volta dos seus 20 anos, 25 anos no máximo, e ela morreu em 231, então nasceu no início mesmo do século III. Os seus pais eram cristãos, lembremos-nos que neste período ser cristão era crime, então eles viviam a sua fé às escondidas, podendo a qualquer momento, por causa de Cristo, perder os bens e perder a vida. Mas eles estavam dispostos a perder o bem, a perder os bens e a perder a própria vida, mas não perder Cristo. Meus irmãos, nós precisamos a cada dia pedir a nosso Senhor que nos incuta, que nos imprima, né? Sabe quando você vai ferroar um boi, que você pega um ferro em brasa e você faz aquele sinal, né, que cria, né, aquela queimadura, e aquele sinal nunca mais sai da pele daquele boi. Pois bem, nós precisamos pedir a nosso Senhor que Ele imprima esta verdade na nossa alma, de modo que ela nunca mais saia, que nós vejamos esta verdade. Então, a família de Santa Cecília não seguia Cristo por interesses outros, não seguia Cristo por interesses imanentes deste mundo. Aceite Jesus e todos os seus problemas serão realizados. Aceite Jesus e todas as suas dívidas serão pagas. Aleluia. Aceite Jesus e nenhuma doença lhe acontecerá. E se acontecer, você será curado em nome de Jesus. É o diabo quem diz isso, meus santos. Embora use o nome de Jesus. É o diabo quem diz isso, porque Jesus nunca isso nos prometeu. Ele nos prometeu o céu. E disse que neste mundo nós teríamos cruzes. Ele não nos enganou. E disse que nos enviaria como ovelhas em meio aos lobos. E disse, no mundo tereis tribulações, mas eu venci o mundo. E os seus amigos depois disseram que os sofrimentos da vida presente nem deveriam ser comparados com a glória futura a nós reservada. E o próprio Jesus disse que vale ao homem ganhar tudo e perder tudo. Ganhar o mundo inteiro e perder a vida que verdadeiramente importa, perdendo a sua alma. Então nós precisamos voltar para estas verdades tão caras a nós, tão católicas. E os pais de Santa Cecília nisso acreditavam e, não obstante o perigo a que se expunham, permaneceram católicos, cristãos, fiéis. Só que os pais... Então, Cecília fez a sua primeira comunhão pelas mãos do Papa Urbano, e na sua primeira comunhão, ela teve a moção, ela foi convidada por Deus e aqueceu e disse amém, de a Ele totalmente se entregar. Ela seria dele, e seria totalmente dele, e seria dele para sempre. Ela não conheceria homem algum,
Só que os seus pais morreram. Interessante, né, meus santos? Os desígnios de Deus, né? Deus parece que complica às vezes as coisas, mas não é que Deus complica. Deus dificulta para nos fazer crescer no amor, para nos dar um galardão de glória ainda maior. Então, o desejo continuou no coração de Cecília, não obstante agora as circunstâncias não fossem tão favoráveis. Por quê? Porque agora seus pais não eram mais cristãos e o seu tutor era pagão. E nem deu ouvidos àquela história, entregou-lhe em casamento a um rapaz, Valeriano, que era um bom rapaz. E ela, angustiada, desesperada não, porque ela esperava em Deus, mas angustiada, foi se aconselhar com o Papa Urbano, né? Porque ela tinha feito aquele voto de se entregar somente a Deus e de ser totalmente de Deus, mas ela tinha sido dada em casamento. E o Papa disse: minha filha, aceite os desígnios insondáveis de Deus. Meus santos, aceitemos os desígnios insondáveis de Deus. E foi isso então, aquela palavra caiu no seu coração e ela aceitou. Foi, se casou com Valeriano, só que na noite de núpcias ela resolveu, claro que antes tinha rezado, pedindo toda a sabedoria e a ajuda do alto, e falou para o seu marido, pagão, que ela tinha já se consagrado a Deus e que ele não a tocasse, porque aquilo desagradaria profundamente o Deus verdadeiro, e o milagre acontece. Isto é, ele acreditou. E ele acreditou de tal maneira nas palavras de Cecília, que ele disse que ele aceitava viver com ela como irmão, desde que o seu irmão, Tibúrcio, também se convertesse. Vejam aqui a caridade. Ele creu, ele acreditou que aquele era o Deus verdadeiro e que valia para alcançar a vida que verdadeiramente importa, renunciar a algo neste mundo. Ele acreditou que vale a pena para alcançar um valor maior, renunciar às bugigangas que este mundo pode oferecer. Entendamos aqui, meus santos, não é que as coisas desse mundo sejam bugigangas. Existem coisas boas, boníssimas, mas quando comparadas ao verdadeiro bem, quando em contraposição ao verdadeiro bem, elas são bugigangas. Então, o Valeriano, vendo aquele valor e sem querer então desagradar ao verdadeiro Deus que ela tinha acabado de conhecer por meio de Cecília, ele aceita. E resumindo aqui a história, seu irmão Tibúrcio vem visitá-los e eles apresentam aquela verdade. Existe um sinal, ele sente um odor de rosas num período em que as rosas, em que não existia florada de rosas naquele tempo. É porque eles tinham recebido, os dois, cada um, uma coroa de rosas, mas que só os puros veriam, ninguém mais veria. E eles tinham, que eram as rosas, as coroas do martírio, e Tibúrcio disse que sentia o odor, mas que não via. E eles disseram: mas se você crê, você verá.
ele se converte e ele vê aquela coroa, né, aquele sinal visível para a sua conversão. Resumindo, eles agora então se tornam cristãos e começam a se dedicar à vida cristã, à caridade com os pobres, enterrando os mortos, que era uma das obras muito próprias dos cristãos, e eles foram descobertos. Então, Tibúcio e Valeriano foram entregues para que fossem decapitados. Lá na masmorra, eles conseguem converter Máximo, que seria o algoz deles, falando, né? Máximo ficou espantado de encontrar dois homens jovens, ricos, que iam morrer e que estavam felicíssimos. Ou são loucos, ou eles detêm uma sabedoria que eu não conheço. E eles começam a falar. Tibúcio e Valeriano começam a falar da verdadeira vida, daquela que verdadeiramente importam, e que eles estavam trocando este punhado de anos neste mundo pela eternidade feliz e perfeita, de uma felicidade perfeita. E isso entusiasmou de tal maneira o algoz, que se tornou também mártir, que resolveu também, eu também quero isso. Meus irmãos, nós não podemos imaginar o que Deus pode fazer por meio de nós, se dóceis nos tornarmos ao Espírito. Nós não podemos imaginar quantos corações Deus vai tocar, se nós também nos deixarmos tocar de tal maneira que nós exalemos o perfume de Cristo por onde quer que nós passemos. Porque se nós formos tocados de tal maneira pelo fogo, nós aqueceremos, porque tornar-nos-emos portadores do fogo de Deus, e iremos aquecer outros corações. Foi o caso de Tibúcio e Valeriano. Estavam tão cheios do fogo de Deus, que aqueciam quem deles se aproximava. E Máximo, aquele pagão que tinha sido escolhido para matá-los, preferiu com eles morrer por causa de Cristo. E assim aconteceu. E chegou a vez de Cecília. E Cecília, então, eles resolveram que não matariam por decapitação, mas que ela seria colocada numa sala, como se fosse uma sauna superaquecida, com odores tóxicos, com odores pestilentos, para que ela morresse queimada, cozida e asfixiada, porque sabiam que dela tudo tinha partido, isto é, Tibúcio e Valeriano se converteram por causa dela e, consequentemente, Máximo. Então ela foi levada àquela sala e que começou a ser aquecida, e aqueles gases tóxicos, fétidos, começaram a ser lançados naquela sala, e diz que ela começou a cantar os louvores do Senhor. Meus irmãos, São Paulo, depois de uma surra, com os pés amarrados no tronco, cantava louvores a Deus. São Paulo, depois de uma surra, cantava louvores a Deus. Os jovens na fornalha caminhavam louvando a Deus em meio às chamas da fornalha. Cecília, ali naquela sala asfixiante, causando-lhe grande sofrimento, cantava louvores a Deus. Qual tem sido a nossa postura quando o sofrimento bate à nossa porta? Começamos a nos lamentar, a reclamar, lamuriar, abandonamos a oração. Como é que você tem se portado? Não espere, pelo amor de Deus, ser surrado e ter os pés amarrados no tronco para só assim louvar a Deus.
Se for assim, tá bom, me procure depois que eu lhe dou uma pisa e amarro os seus pés no tronco. Mas não espere isso, meu santinho. Isso é tentação do diabo. Você fica esperando grandes ocasiões, de grandes dificuldades, para assim louvar a Deus. Não. Louve a Deus nas dificuldades cotidianas da sua vida. Quando o seu trabalho se torna pesado e a sua tentação é reclamar, maldizer e se tornar endurecido pelas dificuldades da sua vida, pelas pessoas difíceis com que você convive, pelas dificuldades que você tem suportado, dificuldades pequenas, por causa de Cristo, dificuldades no seu matrimônio, dificuldades na sua vida familiar, alguma doença que o visitou, e você tem a oportunidade de viver aquela doença, de viver aquela humilhação, de viver aquela provação unido a Cristo, ou você vai viver aquela provação reclamando, perdendo a oportunidade de crescer no amor de Cristo. São Paulo louvava no sofrimento. Os jovens da fornalha louvavam no sofrimento. Cecília louvava no sofrimento. E você precisa aprender a louvar, rezar e aceitar pelo menos aqueles sofrimentos para os quais não há uma solução imediata. Vamos fazer essa experiência hoje. Experiência esta hoje, para que ela se prolongue no decorrer da nossa vida, de você começar a visualizar, a pensar nas dificuldades da sua vida e a louvar a Deus mesmo assim. E a louvar a Deus pelas pequenas coisas, pelo menos por aquilo que se lhe apresenta neste momento como pequena. Louvar a Deus pelo dom da vida, que não é nem de longe pequena coisa. Louvar a Deus pelo dom da vida, louvar a Deus por você ser católico, louvar a Deus pelo trabalho que você tem, louvar a Deus pela vida que lhe foi dada, louvar a Deus pelos amigos que Deus lhe concedeu, louvar a Deus pela inteligência que você tem, louvar a Deus por você poder andar, louvar a Deus por você poder ver, louvar a Deus por você poder ouvir, louvar a Deus e dizer: Senhor, e eu te louvo principalmente porque eu sou chamado ao céu, porque eu sou chamado à amizade contigo, porque eu sou chamado à comunhão perfeita que concederá ao meu coração mais felicidade que eu sequer já ousei imaginar e desejar. Obrigado, Senhor. Então isso vai fazer com que você, entrando neste caminho de amizade com Deus, você tenha sabedoria para louvar em outras circunstâncias, em outras realidades, inclusive até nas adversidades da sua vida. Por quê? Porque você tem se aprofundado nesta verdade de quem sabe que porque tem Deus, porque caminha para o céu, para a salvação, a nossa vida, mesmo que difícil, ela tem sentido, ela tem muito sentido. Que Santa Cecília, São Tibúrcio, São Valeriano e São Máximo intercedam por nós, para que nós também aprendamos a, nas dificuldades da vida, louvar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.